Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Chegando por aqui para falar sobre a vitória do Real Madrid de virada 2-1 para cima do Villarreal. Jogo fora de casa pelo Campeonato Espanhol, uma partida em que o Real Madrid estava muito cansado. Vou falar também sobre as palavras do Ancelotti depois do jogo. E, claro, destacar o nome do jogo, Kylian Mbappé, junto, é claro, com Thibaut Courtois, que de novo foi muito importante para o Real Madrid, fazendo defesas importantíssimas na partida. Antes de mais nada, se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam para ajudar este canal a crescer, deixa aquele like no vídeo e os comentários por aqui. Eu vou abrir o vídeo falando sobre os números do Mbappé, porque realmente é interessante e fazer uma comparação assim sobre os números do Mbappé. O Mbappé marcou 2 gols em 6 minutos para dar a virada para o Real Madrid para cima do Villarreal. E chegou aos 31 gols em 44 partidas com a camisa do Real Madrid. O Mbappé superou o registro do Ronaldo Fenômeno na sua primeira temporada com o Real, lá em 2002-2003, quando o Fenômeno fez 30 gols com o Real Madrid. E está a 2 de igualar a primeira temporada do Cristiano Ronaldo, quando o CR7 fez 33 gols em 35 jogos, lá na temporada 2009-2010. Importante ressaltar a diferença da quantidade de jogos. O Mbappé tem 31 gols em 44 partidas e nós estamos no dia 15 de março. O Cristiano Ronaldo terminou a temporada inteira de 2009-2010 com 33 gols em 35 jogos. Verdade que aquela temporada o Real Madrid foi eliminado nas oitavas de final da Champions. É verdade que naquela temporada o Cristiano ficou um tempo sem jogar por uma lesão. Mas a quantidade de jogos do Real Madrid dessa temporada é um negócio surreal e depois eu vou falar sobre isso. O Mbappé tem 31 gols nessa primeira temporada, o Cristiano fez 33, dos recentes, assim, que passaram dos 30. Cristiano, 33, Nistelrooy, 33 e o Zamorano fez 37. Eu tenho a sensação de que o Mbappé vai terminar com mais de 40 gols nessa temporada. Porque o Real Madrid ainda tem pelo menos uns 20 jogos pela frente na temporada. Porque tá vivo na Copa do Rei, ainda tem jogo da semifinal, tá nas quartas de final da Champions, então tem pelo menos mais 2 jogos. No Campeonato Espanhol ainda tem 10 rodadas pela frente. Tem o Mundial de Clubes, então eu acho que a temporada pro Mbappé vai terminar com 40 a mais. Só que é interessante a gente entender que o Cristiano Ronaldo, a primeira temporada dele com o Real Madrid, ele termina com 33 gols, mas foi a temporada com menos gols. Depois, em outras 2 temporadas, ele faz 40 ou mais gols. Em outras 4 ele faz 50 ou mais gols. E em outras 2 ele faz 60 ou mais gols. Então, só para deixar registrado que o que o Cristiano Ronaldo fez no Real Madrid foi muito absurdo. Mas nada impede do Mbappé tentar bater os números do Cristiano. O Cristiano terminou a trajetória dele no Real Madrid em 9 temporadas com mais gols do que jogos. Isso é sempre importante ressaltar. Olhando para essa temporada de La Liga, o Mbappé chegou aos 20 gols e tá a 1 gol do Lewandowski, que é o atual artilheiro do Campeonato Espanhol. A diferença entre os dois em gols chegou a ser de 11, mas o Mbappé correu atrás. E nesse início de 2025, nesses 3 primeiros meses de 2025, o Mbappé só tem menos gols do que o Dembélé, que é o cara que tem mais gols nas 5 grandes ligas nesse início de ano. Então também ressaltar esses números aí do Kylian Mbappé. Bom, 2 gols do Mbappé que deram a vitória de virada do Real Madrid para cima do Villarreal, um jogo no qual o Ancelotti fez várias modificações no time e um dos motivos é o cansaço. Bom, os jogadores do Real Madrid terminaram super cansados o jogo contra o Villarreal e o Ancelotti reclamou muito do tempo de descanso, mas lá pro final do vídeo eu explico um pouco essa história para vocês. O Vinícius tinha um pequeno problema muscular, não é uma lesão, era um pequeno problema, precisava dar uma descansada, então ele não começou no time titular, começou no banco de reservas, e o Brahim foi pro time titular junto com o Bellingham, o Rodrigo e o Kylian Mbappé. O Ancelotti também ajustou a lateral esquerda, já que o Mendy tá lesionado, o Fran Garcia jogou por ali, e o companheiro do Raul Asensio na zaga foi o Tchouaméni. Assim, o Valverde voltou pro meio de campo junto com o Camavinga no início da partida. O Rudiger também estava muito cansado, também precisava descansar. E o Alaba tinha jogado em uma sequência, acho que ele tinha sido titular nos últimos 3 jogos de La Liga. E também é um cara que tem que ir com cuidado, porque ele estava ainda se recuperando daquela grave lesão. Então o Ancelotti fez algumas substituições. O jogo Villarreal começou muito bem o jogo. Dá aquela sensação que a gente tem de que alguns times conseguem começar bem o jogo contra o Real Madrid, que se conseguem tão bem, que conseguem encontrar o gol
Depois o Real Madrid tem que correr atrás. O Villarreal conseguiu isso aos 7 minutos de jogo, numa bobeira da defesa depois da cobrança de escanteio. O jogador do Villarreal ficou dentro da área e finalizou e abriu o placar. O ponto é que mesmo cansado, o Real Madrid meio que acordou depois do gol e foi para cima do Villarreal. E aí o Brahim finaliza em cima do goleiro e no rebote o Mbappé, aos 16 minutos, empata a partida. E aí, 6 minutos depois, em uma jogada que é uma assistência do Lucas Vázquez para um chute do Mbappé, que estava bem no centro da área, fazer o 2-1 para o Real Madrid. O Mbappé, os 2 gols que ele fez foram mais na posição de centroavante do que qualquer outra coisa. Ele tem jogado ali, ele tem sido escalado ali. É verdade que o ataque do Real Madrid é muito dinâmico e eles mudam muito de posição durante a partida, mas o Mbappé tá sendo o cara de área. E eu acho que também é por isso que ele finaliza muito bem, tá conseguindo encontrar muitos gols, o Kylian Mbappé, que hoje marcou os dois gols importantíssimos para o Real Madrid para somar 3 pontos desse jogo contra o Villarreal. No primeiro tempo, o Villarreal foi um time um pouquinho mais arrastado, mas que quando chegava com perigo na cara do gol do Real Madrid. E o Courtois, de novo, foi muito importante para o Real Madrid, fazendo 5 defesas dos 6 chutes no alvo do Villarreal no primeiro tempo. O Real Madrid chutou 4 vezes no alvo na primeira parte e marcou 2 gols. Um jogo que não foi dos piores para o Real Madrid no primeiro tempo em termos de cansaço. É verdade que no segundo tempo ficou um pouco um jogo mais de lá e cá, e aí foi chave as substituições do Ancelotti para mudar um pouquinho o time e dar um pouquinho de pernas novas, porque realmente os jogadores estavam muito cansados. Brahim e o Asensio saíram para a entrada do Rüdiger e do Vini Júnior aos 60 minutos, depois 3 minutos depois saiu o Rodrigo para a entrada do Modric, e depois saiu o Valverde, sentindo, acho que foi a perna direita, para a entrada do Arda Güler. As mudanças deram um pouco mais de ar para o Real Madrid, que começou a criar mais e tentar buscar mais o gol, mas a verdade é que no segundo tempo o Real Madrid não teve acertado e não conseguiu encontrar o gol. E aí terminou sofrendo, porque no início do segundo tempo e no final do segundo tempo, o Villarreal cresceu na partida e foi para cima, mas também não esteve acertado em busca do gol. Tanto é que as melhores ocasiões acabam parando em defesas do Courtois, que terminou o jogo com 7 defesas. Inclusive, nos 3 últimos jogos do Real Madrid, o Courtois fez 22 defesas. É uma média de quase 7 defesas aí por jogo. É impressionante o quanto o Courtois é decisivo para o Real Madrid. A gente tem que nem falar, um dos melhores goleiros para mim, eu acho que é o melhor goleiro, junto com o Alisson, da geração aí. É uma segurança para o Real Madrid, o Courtois. E, de novo, hoje foi fundamental para a vitória do Real Madrid. Quando termina o jogo, os jogadores do Real Madrid só faltam se jogar no chão, assim, acabados. E aí o Ancelotti, uma reclamação que ele já tinha feito antes do jogo, ele vai para a coletiva pós-jogo e de novo fala. Ele repete várias vezes essa frase: nunca mais jogaremos com menos de 72 horas de descanso. Segundo o Ancelotti, o Real Madrid fez 2 pedidos à La Liga para mudar o horário do jogo e a La Liga não mudou. O Real Madrid jogou quarta-feira, o jogo de volta das oitavas de final da Champions, um jogo que teve jogo normal, prorrogação, pênaltis. O Atlético também jogou esse jogo, e o Atlético joga no domingo contra o Barça. E o Real Madrid jogou no sábado, sendo que tem viagem ainda dentro dessa conta. O Barcelona, por exemplo, jogou a Champions na terça e joga no domingo. Então, muita reclamação por parte do Real Madrid pelo tempo de não descanso dos seus jogadores. E aí o Ancelotti falou que se La Liga colocar outra partida com menos de 72 horas de descanso para os seus jogadores, que o Real Madrid não vai entrar em campo. Então, agora a decisão meio que está tomada. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Mas realmente, pensando na saúde física dos jogadores, dava para ter jogado no domingo esse jogo do Real Madrid para pelo menos ter um pouquinho mais de descanso, mas não foi o que aconteceu. Desde o dia 3 de janeiro até hoje, dia 15 de março, o Real Madrid jogou 22 partidas, é uma média de um jogo a cada 3 dias. O Ancelotti elogiou muito os jogadores pelo aguentar, né, toda essa carga física, porque são 3 jogos a cada 3 dias com muitas viagens entre eles, né? E o Ancelotti começou a coletiva agradecendo a entrega dos jogadores, que ele disse que às vezes ele se irrita e reclama com eles, mas que ele sabe que fisicamente os caras estão muito esgotados. E é uma realidade de um Real Madrid que tem sofrido com as lesões, que tem um elenco curto, tudo isso tem que ser dito, mas que também tem uma carga de jogos, 7 competições, nas quais o Real Madrid, as que disputou, já disputou, e está vivo em 3 delas, e ainda tem um Mundial de Clubes na metade do ano.
Isso mais ou menos os destaques. E agora, são 2 semanas de parada, né, do futebol nacional aqui na Europa para as seleções, e o Real Madrid tem 16 jogadores que vão viajar com suas seleções. O Endrick foi convocado ontem com a seleção brasileira depois do corte do Neymar, então Endrick, Rodrigo e Vinícius viajam com a seleção brasileira. Outro que tem viagem longa é o Valverde, que joga com o Uruguai. Os outros, a grande maioria é viagens dentro do território europeu, mas enfim, o Ancelotti agora só recupera o elenco no final da próxima, não dessa semana, da seguinte. E ele vai ficar com apenas 2 jogadores saudáveis para treinar, que é o Fran Garcia e o Lucas Vázquez, porque os outros estão, quem não tá com a sua seleção tá lesionado. Os casos dos lesionados, Mendy, Ceballos, Militão, Carvajal e Vallejo, que estão no departamento médico do Real Madrid. A vitória contra o Villarreal, ela era muito importante, é um campo que o Real Madrid tem dificuldade de vencer, não vencia lá 7 temporadas, 6 empates e 1 derrota para o Villarreal, então. Volta a vencer depois de 7 temporadas e são 3 pontos importantes na disputa do Campeonato Espanhol. Real Madrid assume, pelo menos de momento, a liderança da competição com 60 pontos. O Barcelona é segundo com 57, mas tem 2 jogos a menos que o Real Madrid, e o Atlético é terceiro com 56 e tem 1 jogo a menos que o Real Madrid. Atlético de Madrid e Barcelona se enfrentam neste domingo no Estádio Metropolitano e vamos ver como é que vai terminar a tabela de classificação dessa rodada, que o Barça vai continuar com esse jogo a menos até recuperar a partida que não disputou devido ao falecimento dos médicos do Barcelona. Então, era um jogo importante para o Real Madrid vencer para tentar abrir certa vantagem sobre algum dos 2 competidores, porque se eles empatam, ambos perdem pontos, ou senão um dos 2 vai perder pontos, então era importante somar. E era isso. Agora a gente vai ficar 2 semanas sem jogos do Real Madrid, claro que por aqui vão acompanhar muito as seleções, porque nos pontos de baixa por lesão e quando os jogadores voltarem, tem uma rodada de La Liga, e na sequência já tem a Champions, o Ancelotti disse que vai estar de olho no que está acontecendo, obviamente, com as seleções. Ele foi questionado sobre se ele vai assistir o jogo entre Atlético de Madrid e Barcelona. Ele falou que, claro, que como uma pessoa que gosta de futebol, ele vai assistir o jogo neste domingo entre as 2 equipes. Voltarei com mais vídeos, não sei dizer exatamente quanto, porque agora eu tô tentando organizar a minha vida. Essa semana tem Champions Feminina, tô avisando todo mundo, Real Madrid nas quartas de final da Champions Feminina, assim como o masculino, também enfrentando o Arsenal. O primeiro jogo é aqui em Madrid na terça-feira, um jogo que a gente vai transmitir na Max. Real Madrid e Arsenal, as gurias em campo, então já fica aquele convite para acompanhar a gente na transmissão também. Claro, se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa aquele like, comentários por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Um beijo para todo mundo, bom fim de semana.